Vamos lá, então, bom dia. Estamos na segunda aula aí do nosso estudo sobre óleo de unção. Vamos que vamos. Diria uma velha história. Unção é um erro de português, né? Porque um é, dois são. Vamos estudar sobre unção. Simbora, simbora. Hoje nós vamos falar sobre acácia. Amém? Falamos sobre o azeite. É... desse modelo. Uns são, outros não. Nós falamos sobre o azeite e agora nós vamos falar acerca agora de algumas madeiras odoríficas que são mencionadas nas escrituras e o seu significado. Volto a dizer, o propósito aqui é para que você possa executar aí o teu próprio óleo de unção, né? Fazer aí ter o teu próprio entendimento, tua própria oração e o teu próprio óleo, né? Você faz. Isso é legal, né? Principalmente você que é pastor, você pode fazer aí, né? E tudo mais. Vamos lá. Às vezes precisa para a congregação, e você precisa ficar comprando, então vamos fazer. Ficou alguma dúvida acerca disso? Dois, testemunho, né? Esqueci a aula passada. Me falou de testemunho. Alguém quer dar algum testemunho? Fale aí, que a gente abre esse momento para os testemunhos. Para os testemunhos e não para os testemunhos. Então, tá. Vamos começar aqui. O negócio aqui que só tá eu, né? Eu, quer dizer, perdi iPhone. Então, eu não vou conseguir falar o nome da irmã, a Maria. Beleza, eu vou liberar aqui o teu áudio. Testemunhe. Só um pouquinho aqui. Deixa eu liberar teu áudio aqui, minha irmã. Ative teu áudio. Isto. Amém. Então, eu quero dar o testemunho que eu comecei a te seguir tem acho que uns 3, 4 anos ou mais. Fui no congresso lá no seminário, mas o testemunho é mais financeiro, porque lembra que você deu uma aula sobre você estar com dívida, né? E aí eu tinha emprestado o nome para uma amiga, só que ela não estava pagando. E aí eu, né, fui, ela ficou meio brava, né? Eu puxei tudo pro meu nome, e aí eu consegui um limite para pagar, entendeu? Porque eu estava vendo assim, que as coisas não estavam andando, sabe? Eu estava fazendo as coisas minhas direitinho, só que eu não conseguia sair do vermelho. Daí eu comecei a perguntar para o Senhor. Aí quando eu descobri, ela estava parcelando as contas, tipo, em 24, em 48 vezes. Uau. E aí quando eu tirei, né, o cartão da mão dela, tirei todas as coisas da mão dela, eu entendi que ela estava sofrendo, mas eu entendi também que, né, que se o meu nome está com ela, eu que tinha que sofrer a perda. E Também. aí eu vi assim que o Senhor ele acabou me abençoando, porque eu consegui um limite para cobrir todas as contas à vista. A prazo, as contas estavam dando quase 20 mil. À vista, eu consegui pagar 8 mil. Eita. E aí, nisso, a minha filha era estagiária num banco, né? Nisso, ela conseguiu fazer uma prova, ela passou nessa prova, né? Ela já tinha feito a prova 3 vezes, mas eu comecei a orar, falei, Senhor, eu preciso, né, que o Senhor me ajude a
aí eu me posicionar, porque eu não conseguia me posicionar. E aí isso veio como um devorador, porque eu me sentia assim, eu pagava as contas certinho, mas as pessoas me ligavam, né? Daí eu fui num outro seminário também, que o irmão foi e falou, se você emprestou o seu nome, não interessa, sofre a perda e pague. E assim, a minha filha, o salário que ela vai receber, ele cobre o que eu paguei, entendeu? Não que ela vá me ajudar, entendeu? Mas assim, eu vi que foi um respaldo do Senhor, entendeu? De o Senhor me honrar, eu conseguindo pagar, e eu consegui, o limite que eu consegui foi a juros super baixo, né? Não consegui nada que o banco nunca liberava, o banco liberou, a empresa liberou, e eu quero testemunhar isso, né? Esse testemunho financeiro, de eu estar com o nome limpo. Em 15 dias, assim, eu vi a administração, acho que tem um ou 2 meses, aí eu comecei a orar sobre esse propósito para buscar o que estava acontecendo, e aí, assim, o incrível é que as ligações nunca vinham para mim. Depois que o senhor ministrou e eu comecei a orar, as ligações veio para mim Que que bem. não vinha. E aí, assim, e quando a moça começou a falar, ela foi falar assim, ó, né, ela comprou um celular em 2021, ela parcelou em 48 vezes e reparcelou. Eita, E elas, então, são 3 anos, né? E assim, e aí, às vezes, você tem que perder o amigo, né, para ficar no Senhor. Porque quando é amigo mesmo no Senhor, você honra o nome, né? E aí ela não entendeu que eu queria simplesmente honrar o meu nome. Tanto é que eu falei para ela: se você não tiver condição, não precisa pagar, porque o Senhor já me deu condição. Mas eu quero agradecer isso, de eu ter conseguido limpar o nome, porque eu estou com o nome sujo tem 3 anos e meio. uau. E não é que não tenha condição de pagar, entendeu? É que tinha condição de pagar, mas ela não pagava porque ela já tinha esse costume. E aí você ministrou na aula, você falou assim, se a pessoa não honra o nome dela, ela vai honrar o seu. E diante do Senhor, quem estava errado era eu, porque eu que dei a brecha, né? Tanto é que meus filhos foram falando, mas mãe, eu falei, eu vou honrar porque está no meu nome. Se ela pagar, é ela e o Senhor, entendeu? Porque ela é cristã, tudo, ela, né, ficou brava, mas eu entendi que o Senhor estava alinhando a minha vida financeira, Glória né? Porque isso é roubo. E o testemunho é esse, entendeu? a Deus. Amém. Pode não ser muita coisa para as outras pessoas, mas assim, os juros assim que eu consegui abater, para mim foi muito importante. E eu consegui pagar tudo à vista. O homem do banco assim falou assim que tinha liberado aquela semana e que talvez eu não conseguiria, né? Mas o senhor entrou em tudo. Eu orei, né? Porque eu não gosto também de fazer dívida Amém. e deu tudo certo. Consegui pagar em uma semana, né? Eu puxei todas as dívidas. Geralmente eles demoram para negociar. Teve banco que não queria abrir mão, né? Eu paguei mesmo assim o valor e o senhor foi honrou, me abençoou. Aí o Amém. testemunho é esse. Amém? Glória a Deus Deus. abençoe. Amém. O Senhor abençoe aí, viu? Amém. Deus abençoe. Tem mais alguém? Amém. Como é que faz? Só um minutinho, querido. Se tiver aí, vai falando. Mais alguém? Tá carregado. Carreguei, gente. Mais alguém? Se você quiser, depois, nas próximas aulas, a gente sempre abre um tempinho. Mas Maria, Deus abençoe. É muito interessante quando o Senhor começa a quebrar, romper, né? Muito bom mesmo. Para quem vive, isso é top das galáxias.
Uma pergunta que teve aqui é a questão do óleo do terra. Aquele óleo é essência pura, né? Então, ele é bem forte. Tá, né? Tem uns que são as misturas, que são os mix de óleos. E tem outros do terra que realmente é o óleo, né? Tem um óleo de mirra, tem um óleo de acácia. Mas ele, assim, é os blends, né? Ele é caro, tem um, pra mirra do terra é quase 500 e poucos reais, né? Acho que 15 ml. Ele é bem caro. Vocês conseguem comprar, né, a essência à base de óleo em casa de essências mesmo, né? Que faz perfume, essas coisas todas. Aqueles lugar você vem, você compra, ele é bem concentrado mesmo. Se tem condição de fazer, ele fica um óleo bem concentrado, né? Mas vamos lá. Acácia. A acácia, ele tem um sentido de libertação, hein? A acácia, ele vai aí para um óleo de libertação. Ele caracteriza, aponta, né, para a questão da libertação. Então, vamos lá. Êxodo 30, verso 24, ele fazia... Tá sem áudio? Não, né? Tá com áudio. Em Êxodo 30, 24, a gente vê que ele faz parte da essência lá, do óleo de unção, o óleo de unção, quer dizer, o óleo da consagração. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Êxodo 30, 4. Quando ele diz, no 22, né? Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, ou seja, veja que elas são consideradas como as mais excelentes especiarias. Então, o óleo da consagração diante do Senhor, ele é considerado como algo de excelência, né? Então, qual que seria? A mirra, fluida 500 ciclos, do cinamomo, que é a canela, né? Odorosa, a metade, a saber, 250 ciclos, do cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E azeite de oliva, um rim. Está no verso 30, capítulo 30, do verso 22 ao 24. Então veja que ela é uma casca semelhante a... Ele é uma casca semelhante à canela. Então a cássia é acácia ou cássia, viu? É a mesma coisa. Ela é semelhante à canela. Ela é uma casca também que as pessoas colhem. E é uma árvore que produz uma goma, eu creio que sim, a cássia, sim, é a mesma árvore. É uma goma como é um líquido que sai também, né? Uma coisa assim. Era uma árvore que era produzida na Arábia e na Índia. E o significado da acácia, ele tem como uma representação do poder da ressurreição. Ele vinha com essa característica do poder da ressurreição. Isso, Macei, obrigado. Sim. Abre aí, Salmo 45. Poder da ressurreição. Então, você entende? Quando você mistura, aí entra uma questão que a gente chama do profético, né? Lembra-se que nós somos
somos matéria, né? Então, quando você coloca o óleo, quando nós falamos do azeite, ele penetra, né, na nossa carne, vai até o osso. Então, cada madeira, ele tem um significado diante do Senhor. Isso eu acho interessante. Por quê? Porque o Senhor, ele compara, né, algumas madeiras, ele pede para o tabernáculo ser feito de certas madeiras, ou seja, porque tem uma comparação, né? Quando o Senhor falando para fazer alguma coisa, tinha certas madeiras que era para ser usado. Então, porque tinha um significado, né? Havia um significado. O óleo da acácia, ele era misturado, ele era perdão, a acácia era um dos elementos no óleo da consagração, e ele representa a libertação. Dá para fazer então o que a gente chama do óleo da libertação, que é o óleo com acácia. Você entendeu? Então, azeite e acácia ou cássia, os dois. É o mesmo nome. Cássia ou acácia é o mesmo. Tá, vou pegar Salmo 45 aqui. O Salmo 45, ele fala do ungido de Deus e a sua noiva, né? Então, ele é como que é um, é um salmo que traz essa união, né, de Cristo com a igreja. Veja só, no verso 7 e 8. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Deus o tem, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Então veja só, um dos odores, né, uma das coisas que exalam da roupa do cordeiro é a mirra, o aloés e a cássia. E veja aqui que também tem o óleo da alegria. Então existe um óleo, uma composição aí do óleo da alegria. Mas um dos cheiros de Jesus, né? Vamos colocar assim, o perfume de Jesus é mirra, aloés e acácia. Então aí, depois você vai pegar aí, fazer o óleo de Jesus, né? Está na Bíblia. Então, a acácia e a canela pertencem à mesma família, ou seja, ela pertence à mesma característica de árvore. O cinamomo ou a canela, ela provém do interior de uma casca, e a acácia provém da parte exterior. Então, uma é de dentro, a outra é de fora. Tais plantas frequentemente vivem em lugares onde as plantações não conseguem crescer, em lugares difíceis, né? Então, no Antigo Testamento, no tempos antigos, perdão, a acácia era usada como repelente contra insetos. Então, um dos usos aqui é, ele é um repelente contra os insetos. Amém? Vou até pegar aqui. Irmãos, eu tô usando aqui um livro de referência, que é o livro, como eu até falei, né? Eu esqueci de fazer a menção do autor. Eu não gosto nada de falar coisas que não vêm da minha autoria e não dá referência, né? Porque fica como que esse estudo é meu. E não é, viu? Então, esse daqui, quem escreveu esse daqui é um livro bem antigo que eu achei assim,
é Humberto dos Santos, né? Isso é um estudo dele. Então, esse daqui é um livro que eu uso de referência para fazer os óleos de unção. E eu estou compartilhando com vocês, tá? Humberto dos Santos. E eu gosto da referência aí do material que eu uso, né? Então, vamos lá. Então, a acácia, ele era usado como uma, um, um repelente. Então, por isso vem essa questão da acácia também ligada à libertação, né? Porque ela repele, ela era um repelente, ela expulsava os insetos, né? A acácia, portanto, representa o poder, a eficácia da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo pode opor a qualquer tipo de ambiente, e sua ressurreição é certamente um repelente. Ela afasta todos os insetos malignos, especialmente a antiga serpente, o diabo. Veja aí, veja nos dois textos que nós colocamos, né? Êxodo 30, verso 24. Vamos lá, Êxodo 30, 24, e o Salmo 45, 8, que a gente já leu. Êxodo 30, 24, a gente já leu também, né? Já. E a Cássia já leu. É os dois textos que a gente já leu. Então, como que a gente pode fazer aqui? O modo aplicado, assim dizendo, né? O modo aplicado. Você pode fazer, vamos lá, vamos fazer as junções aqui. Você pode fazer é, azeite, acácia e lírio dos vales, ou seja, junta esses três, azeite, acácia e lírio dos vales, e aí você faz um óleo de unção que você pode ungir criança, né? Como um óleo Kids, que é um óleo de proteção, né? Você vai ungir criança, pedindo a proteção do Senhor contra o mal, contra as setas. Então, é um óleo aí que quem trabalha no Ministério Infantil, quem trabalha aí, né, nessa área, para ungir os teus filhos. Então, você pode fazer, faz aí. Sabe o que eu aconselho? Compra depois que a gente lê tudo, compra essas porções de essência para essas casas, liga. Irmão, dos lugares que eu sempre compro, que às vezes que eu comprava fora, né, quinta fora, chama Casa das Essências. Que Casa das Essências? Alguma coisa assim, de São Paulo. Em São Paulo ali, você consegue comprar tem a Rua Conde de Sarzeda, né, que é a Rua dos Crentes, e um pouquinho, é bem perto ali, né, na esquina, você tem ali um lugar. Não sei se era a Casa das Essências, não lembro. Que aí é onde vende, né? Essência de perfume, essência de tudo. E a gente fala Casa das Essências, parece um negócio meio místico, né? Então, ó, Terra Flor, uma empresa brasileira, que vende pela internet. Na Sé, na Sé, na Praça da Sé. Isso. E aí você compra. Então você compra, por exemplo, 50 ml, 100 ml de cada. 50 ml geralmente eles vendem, né? Quer dizer, 100 ml. Aí você compra, é, e aí você vai lá e tenha. E aí você vai fazer um óleo, por exemplo, você pega aí um azeite, aí você coloca, né? Você coloca aí 20 ml de cada um, 10 ml de cada um, né? Você vai fazer um óleo de 100 ml, pega 100 ml de azeite, aí você coloca 10 ml de um, 10 ml de outro, ou seja, 10% de azeite, de essência, ou 20% de essência, e aí você vai colocando, e aí você faz o teu óleo. E aí você vai fazendo vários olhinhos. O que que eu faço? Geralmente eu coloco algumas corzinhas diferentes para me identificar. E aí, alguns livros. Mas geralmente eu gosto de fazer um óleo que eu misturo tudo. Aí é o poder de Jesus Cristo completo, né? E aí, como diria
como diria o apóstolo Joséias, daí fica tão bom que cura até espinhela caída, vento cruzado, né? Unha encravada. Então, brincadeira à parte, né? Vamos lá. Então, tá, deixa eu ver, tá? Ver se tem outra questão aqui. Então, você pode usar esse óleo para o quê? Para repreensão de coisas, né? Repreensão das setas malignas, através da televisão, entretenimento, vício, é, é, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, aquilo que cerca os nossos filhos, que torna rebeldes, sufoca a educação, é, 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 tipo assim, use nesse sentido, Senhor, guarda, né? A questão de proteção. Você pode fazer o azeite também com a cássia, usar quem faz aí libertação, né? Ele tem esse sentido. Então, um dos elementos aí, fazer o óleo da libertação, né? Pode ser feito. A única coisa que eu falo, irmãos, não crie um modo místico nisso. Entendeu? O que eu já estou fazendo aqui é desmistificar algumas coisas. O livro chama o óleo de unção, significado do óleo de unção. Isso daqui, ó. Eu comprei isso daqui na livraria, acho que é a Sephard. Livraria O Mandamento, na verdade. Lá de Taguatinga. Hein? Então, uma das coisas que eu estou mostrando aqui para vocês é exatamente para não mistificar e para quebrar toda a mistificação que as pessoas às vezes colocam, né? Irmão, vem cá, né? Você leva um óleo de graça, só pague R$ 200, né? Porque é um óleo da santa, sagrada unção de Jesus Cristo. Então, você vai fazer o teu óleo, mas não mistifique, né? Beleza. Então, ungir criança durante o sono, quando você ora, lembra da nossa campanha aí que a gente fez aquela vez, né, com os filhos e tudo mais, profetizando, use isso daí. Vamos lá. A acácia é um arbusto de clima quente, pantaneiro, que tem flor perfumada. Então, um outro significado aí da acácia, ele significa virilidade e prosperidade. Então, o poder protetor da ressurreição com Cristo, em Cristo, na verdade, né? Esse é um dos sentidos da acácia, é o poder da proteção, né? Um dos significados da acácia é a proteção da ressurreição de Cristo. Então, a acácia, a ressurreição de Cristo. Amém? Vamos falar de um outro hoje, que é o aloés. O aloés ele tem um sentido do revestimento do poder. Então, vamos lá. O aloés da Escritura não tem relação com é, ele não tem nada a ver com as plantas do jardim. Aloés. Deixa eu escrever aqui. É, ele não tem nada a ver com o aloés de hoje, que o aloés de hoje ele tá mais para o aloe vera, né, que é a babosa. Então não tem nada a ver com a babosa o aloés. Bem?
Ele refere-se a uma madeira preciosa e odorífica da árvore Aquilaria agalocha. Deixa eu escrever aqui. Aquilaria agalocha. Essa daqui que é a planta. Só um minutinho, queridos. Então, o aloés, ele não tem nada a ver com o aloe vera, como a gente estava falando, né? Pegaram aí o nome da planta? Esse é o nome da planta aí. Beleza. Então, ele extraiu uma resina usada para perfumar roupas e perfumar cama. Salmo 45:8, nós lemos aí, que ele tem essa questão, né, da roupa de Jesus, que espelhe isso. Provérbios 7:17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela, ou cinamomo. Ou seja, era o perfume agora da noiva, né? Mirra, aloés e canela. Menciona como uma das especiarias mais preciosas, Cantares 4:14. Cantares 4:12 12 em diante. Jardim fechado é tu, minha irmã noiva minha, manancial recluso de fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romã com frutos excelentes. A rena, o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores e incensos, a mirra, o aloés, com todas as principais especiarias. Né? Então, desde tempos remotos foi empregado no Oriente para fins sagrados e comuns. A gente vê na passagem de Salmo 45, verso 8, Cantares 4:14, Provérbios 7:17. O aloés está juntamente com a mirra como perfume agradável e atraente. Hein?
O uso mais memorável dessa especiaria foi no sepultamento de Jesus, em que tomaram parte o José de Arimateia e Nicodemos. João 19:39. João 19:39. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Hein? Se o composto de 50 quilos, gente, 50 quilos, viu? Que Nicodemos usou tinha considerável proporção de aloés, foi precioso. Ou seja, imagine 50 quilos aí. Sândalo, ele pode. Não, aqui vai ter sândalo também. É diferente. Gente, descobri um negócio aqui que eu nunca tinha descobrido. Existe o lugar da Conchinchina. Quando a gente vai lá para Conchinchina, né? Existe. E o aloés era lá da Conchinchina. Esse é o nome do lugar. E era no leste da China, da Índia. Então, Conchinchina existe. Então, ele é usado na fumigação e no embalsamento de mortos, né? E ele tem até 40 metros e 4 metros de circunferência. É uma árvore gigantesca, gigantesca mesmo. Existe mais de 250 espécies diferentes de aloés no mundo. E desenvolve-se em clima tropical e temperados. Não conseguimos sobreviver à temperatura negativa. Eles não conseguem viver em temperatura negativa. As folhas são espessas, esguias e espinhosas, que crescem a partir de um pequeno talo junto ao chão. Tem sido considerado ao longo do tempo uma planta medicinal, usando como anti-inflamatório, fungicida, antibiótico, regenerador e tem forte teor de enzima, que ajuda a simular, enzima 92, está dizendo aqui, que ajuda a assimilar os nutrientes e purificar o organismo. As espécies mais conhecidas é o aloés de barbado, que é a babosa, e o aloés arbóreo. Então, como podemos fazer um óleo com aloés? A gente já viu aí em 2 textos, né? Podemos fazer um óleo ou um composto. Na verdade, não seria nenhum óleo, é um composto, né? Aí para mim seria um composto que você pode usar o óleo mineral com aloés, mirra e acácia, né? E é a que a gente viu lá, que perfuma o leito. Você pode usar também como espirro de ambiente. Pode ser legal aquele que você coloca como o veículo base, o óleo de cereal, o álcool de cereal que faz perfume. Então você mistura e faz o ambiente, um aromatizador. É legal. Ou seja, bom, uma das coisas que eu gosto é quando a Bíblia fala assim, segundo a arte do perfumista, né? Essa questão é uma arte mesmo, de você fazer essa expressão dos cheiros, né? Você pode fazer. E como azeite, você vai colocar ele como? Você pode aplicar aloés junto com o óleo, né? O óleo vegetal, que é o azeite, o aloés e o bálsamo. E aí você vai então usar como um óleo de cura. Ah, sim, ativa. Ativa mesmo. Porque tem os incensos, né? Então,
E o Senhor disse que tinha que queimar um incenso, que ele até fala, né? O incenso sagrado que tinha que estar no tabernáculo. Eu creio, querido, eu creio que não é que ativa, entre aspas, tem certas madeiras que ele representa alguma coisa, certos cheiros, né? Então, eu acho interessante. Onde cura seria o azeite, o bálsamo e o aloés. Então, o aloés, ele vai trazer aí como o revestimento do poder, né? Salmo 45, 8. Todas as tuas vestes cheiram aloés, acácia, desde os palácios do Marfital. Jó 19, 39. E foi também, João, perdão. Nicodemos, aquele que anteriormente a gente vê que ele era um composto de mirra com aloés. Aloés junto com a mirra e a cássia. Então, veja, um outro composto. Um outro composto aí seria aloés, mirra e acácia. Ele tem um sentido aí de santificação, que são as vestes alvejadas, né? Porque ele diz lá em Salmo 45, 8: todas as tuas vestes cheiram mirra, aloés e acácia. Eclesiastes 9, 8 diz: em todo tempo seja alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Então, aloés aí, ele é misturado nisso. Então, a gente pode fazer aí. A gente já pegou alguns tipos de óleo. Na libertação, né, que a gente usa aí junto com a acácia com lírio dos vales, para as crianças. Depois, acácia, ou perdão, aloés junto com bálsamo. A gente pode fazer aí um óleo de cura. E a gente pode fazer um óleo com aloés, mirra e acácia, como santificação. O que eu faço, irmãos? De tempo em tempo, vocês que estão trabalhando na estação, uma dica, né? E que você faz parte de uma igreja, você é líder de uma igreja. Cada mudança de estação, cada mudança de mês, se você quiser, você tem um óleo naquilo que você quer profetizar sobre a igreja. Você entendeu? Olha, irmãos, a gente vai falar aqui, esse mês nós vamos profetizar acerca, a gente vai tratar acerca, por exemplo, da santificação. Faz o olhinho, né? Ministra sobre isso, unge a tua casa, unge a tua vida. Né? Você andar, isso para mim é interessante, isso para mim é o andar no profético. Não é mistificar, não é criar um monte de coisa que eu estou vendo as pessoas criando, né? Um monte de coisas coisadas, né? Um monte de coisas coisadas. Mas entra no profético nesse sentido. Vocês que gostam de trabalhar por mês, faz o olhinho do mês para a igreja, faz o olhinho e pá, né? Unge, e aí você vai ministrar sobre. O óleo não vai ter poder de santificar ninguém. Quem santifica é Cristo e a palavra dele. Mas na medida da palavra, você vai também, agora sim, usando esses elementos proféticos. Entendeu? Os elementos proféticos nunca vão substituir o poder da palavra e o poder de Jesus, irmão. Nunca. E é o que eu tenho visto as pessoas fazer. Substituir por coisas místicas e mágicas. Ok? Então você vai lá e coloca aí. Né? Você vai ministrar sobre isso. Cada estação, a pessoa vai entrar numa estação, derrama o óleo na cabeça dele, né? Faz um culto específico, ministra uma palavra, solta aí o que você vai trabalhar na estação. Aqui eu já estou também trazendo, o nome do livro chama Óleo de Unção.
Veja só, queridos. Agora, orientação para pastores. Qual é o problema que eu vejo os pastores trilhando? Os pastores, eles pregam mensagens. Uma vez eu conheci um pastor e falei, nossa, eu tenho aqui 800 e tantas mensagens. Bom, eu não estou nem aí para mensagens. Eu não quero dar mensagens. Eu quero trazer ensino. Essa é a questão. Às vezes eu passo falando na igreja quase 5 meses um tema, usando um versículo, 2 versículos, usando um texto. Uma vez eu fiquei na igreja falando de paternidade mais de quase um ano, falando só sobre paternidade. Todo domingo, paternidade. Então, pastores, qual é a mensagem que nós pregamos? A mensagem que eu vejo que a igreja precisa. Eu sou o pastor. O Senhor vai então trazer. Eu tô vendo, a gente fica assim, eu vou orar para ver o que Jesus quer para mim. O que Jesus quer falar essa noite? Não, querido, não é que eu não creia nisso, mas se eu pastoreio um rebanho, eu preciso entender o que o rebanho está precisando ou qual é o ataque sobre o rebanho. Ah, está tendo um ataque de pensamentos? Então tá bom, então nós vamos ministrar tanto tempo, nós vamos ministrar um tema. Se vocês perceberem, tudo que eu começo a ministrar é longo. Vamos ministrar, aí passa 4, 5, 6 meses ministrando. Porque uma ministração não vai trazer efeito que precisa trazer. É a mesma coisa, antibiótico. Toma um comprimido de antibiótico. Você vai ser curado. Não, meu irmão, é 7 dias tomando antibiótico, 14 dias tomando antibiótico. Por quê? Porque você precisa de tomar ao longo do tempo. Então, você que é pastor, querido, trabalha por temporada. Pega um tema. O que está precisando? O que você está vendo? A igreja está sendo atacada no quê? As pessoas são infiéis. Então, vai ensinar as pessoas. As pessoas estão com imoralidade. Vai ensinar as pessoas. As pessoas estão assim. Ensine o rebanho. Amém? Ensine o rebanho. Só um minutinho aqui. Pensei que estava me chamando. Exatamente por isso que às vezes é longo, porque eu creio que nossos propósitos, porque nossos propósitos são de meses. Não, porque eu não creio que coisas são instantâneas. Então, igualmente, a gente está usando. Então, eu estou ensinando você aqui um método ou metodologia para você trabalhar até com óleos de unção. Você entendeu? Não é a campanha. Veja o que a igreja está passando. Você é líder de célula, né? Você vai conversar com teu pastor, você está vendo que está precisando de libertação, então vai trabalhar os princípios da libertação. É prosperidade, os princípios da prosperidade. Não é uma oração. Não é um dia, eu vou ungir aqui com óleo da prosperidade, meu irmão, agora pronto, você vai ficar rico agora. Né? Como diz, né? Quando brincou, já até espinhela caída aqui. Não, irmão, não é assim. Vá trabalhar com os princípios e aí sim trazendo esse. Aí sim os elementos proféticos funcionam. Entendeu? Aí sim os elementos proféticos funcionam. Fora disso, aí para mim é misticismo. Né? O elemento profético ele tem que funcionar com a palavra, fundamentos e princípios. Aí funciona. Aí você unge, meu irmão, que o negócio vai dar certo. Mas fora disso, para mim é misticismo. Bem, isso é minha opinião. Desculpa se eu ofendi alguém aqui, mas essa é a minha opinião. Então, trabalhe isso, trabalhe por temporada. A gente pode até começar depois, trabalhar por temporada, né? Conduzir vocês nisso. Vamos lá, irmão, vamos trabalhar isso aqui. Por exemplo, esse ano, o que entra no meu coração? A gente trabalhar o poder da ressurreição. Porque nós vamos enfrentar o que eu entendi que nós estamos enfrentando? Os espíritos da ancestralidade. O que é o espírito da ancestralidade? Os pecados e maldições que estão vindo. O que nós estamos confrontando? As vozes do passado. Então, eu vou trabalhar o poder da ressurreição.
que é as vozes do passado? Então, a tristeza, a depressão, as feridas. Então, esse ano, irmão, esse ano, meu Deus do céu, esse ano, o que nós vamos enfrentar de ferida? Que as feridas estão falando e gritando no nosso ouvido. Por isso eu comecei esse ano dizendo, irmãos, nós temos que vencer as vozes do passado. Senão você vai ficar para trás. Porque a primeira coisa que fizeram, né, nesse ano, invocar, e eu vejo muito, não é que eu vejo o carnaval, mas aonde o carnaval está seguindo, igual foi a palavra do carnaval, é liberando os Exus, os espíritos da sepultura, os espíritos da morte, as vozes que ficaram no passado. Exatamente. Que são as egrégoras, né, os pensamentos. Então, o que a gente está falando. Então, eu vim trabalhando isso. Por isso, você vai ver que eu estou ministrando muito sobre sair da sepultura. Sair da sepultura. Então, entende, querido, que eu não fico dando palavras aleatórias. Eu não gosto de. Para mim, não importa a mensagem. Vou preparar a mensagem. Não. Para mim, importa a direção. Para onde eu quero direcionar as pessoas? Para onde eu vou direcionar as pessoas? Para onde eu vou apontar as pessoas? E ali eu vou ficar um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, 4 meses, se precisar, um ano apontando para o mesmo lugar. Esse é o papel de um líder. Não é ficar dando mensagens em domingo. Não é falar de mensagens. Isso não funciona. Para mim não funciona, querido. Aí domingo eu falo de Abraão, no outro domingo eu falo de Zaqueu, no outro domingo eu falo do avestruz, no outro domingo eu falo do hipopótamo. Irmão, é como adoração, né? Para mim, a adoração é fantástica, né? Canta 435 músicas na adoração. Uma ela pede fogo, na outra ele quer ir para o céu, na outra ele pede água. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo aqui, né? A gente não direciona uma coisa, a gente não aponta para um lugar. A gente fala um monte de coisa aqui e pronto. A gente não tem. Você vai cantar pelo fogo, meu, pede fogo, você vai cantar da alegria, então vai para a alegria, vê o que está acontecendo naquela celebração e aponta, né? É mais ou menos assim. Exatamente. Então, vocês que são pastores, vão para isso, aponte isso. Pensamentos coletivos são pensamentos de uma geração. Ou seja, qual é o pensamento dessa geração? É um pensamento coletivo. É uma cultura. Pensamento coletivo é uma cultura. Amém, queridos? Então aí, deixamos aí. E segunda-feira eu não vou poder ministrar, mas a gente ministra na terça. Na terça, não, na quarta. Quarta a gente entra. Se eu chegar. A gente vai estar num lugar que não vai ter internet. Então, já segunda e terça. E talvez quarta de manhã. Então, segunda e terça aí eu vou estar offline e eu vou lá para as Conchinchinas. Exatamente. Amigo, depois eu quero até saber onde é essas Conchinchinas. Sim, sempre 6 horas. É que hoje realmente houve um equívoco e meu relógio despertou 5h30. Aí você vai fazer aquele giro assim para sair da cama, meia hora, né? Você apaga. Mas é isso aí. Ah, é o leste da China. Beleza. Bem, orar assim. Tem alguém que está fazendo aniversário aqui hoje? A Delminha aqui, ela lembrou aqui que domingo é aniversário dela e também tem alguém que a gente vai orar tudo junto, né? 7 horas no horário de Brasília. Tem alguém que nós vamos orar. Ontem foi aniversário da Melissa, né? Uhum. Orar pela Delma.
Tem mais ninguém? Então vamos orar. Pai, nós colocamos a tua filha Delma na tua presença, que o Senhor possa ativar sobre ela para esses próximos dias que será o aniversário dela. Ative sobre ela, Senhor, as tuas bênçãos. Nós declaramos a bênção, nós declaramos a, um novo ciclo, uma nova estação sendo liberado, tudo que o Senhor já prometeu, tudo que o Senhor já estabeleceu. Nós agradecemos o Senhor e declaramos que nada seja roubado, que esse seja um ano de transformação, de ativação, de prosperidade, e que a alegria da tua filha seja plena, que todas as riquezas do alto céu venham sobre ela, para que ela possa andar em prosperidade e abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu creio que naquela rua lá, né, na Conde de Sarzeda ali perto, na Sé, em São Paulo. Veja, só colocar casas de essência, essências aromáticas, você vai ter bastante coisa. Amém? Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. Fiquem com Deus. Até mais. Deixa eu ver o que tem aqui. É, cada dia é um negócio, né? É complicado, mas ore, ore. Quem sabe Jesus abençoe a cabeça, né? Bem, queridos, Deus abençoe. Bom dia a todo mundo. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.